João capítulo 15. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, te damos graças por estarmos neste momento, ó Deus, em torno da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra a ponto de discernir alma e espírito. Nós, ó Deus, entendemos, Pai, que a tua palavra, pela ação do teu Espírito, é poderosa para penetrar profundamente o nosso ser e nos transformar, Deus. E nós queremos, Pai, que isso aconteça em nossas vidas agora. Age em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Meus irmãos, um dos valores talvez mais importantes da nossa cultura é a independência. Nós somos praticamente treinados a vida inteira a sermos independentes, não depender de ninguém, nem financeiramente, nem emocionalmente. O movimento feminista, por exemplo, e apenas um exemplo, porque muitas outras formas, essa mesma coisa se apresenta de muitas outras formas, mas no movimento feminista nós vemos ordens como esta: mulheres, não dependam dos seus maridos, porque isso as torna inferiores a eles. Então, esse movimento feminista tem trazido para as mulheres esse esforço, esse imperativo de não dependerem nada dos homens, terem suas carreiras profissionais, terem seus salários, terem, enfim, condições de a qualquer momento, se precisar, se desvencilhar deste relacionamento e seguir a vida. Mas isso se manifesta em todas as camadas sociais, se manifesta em pessoas de todas as idades. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade, me veio uma vontade doida de trabalhar, para ter meu próprio dinheiro e não depender tanto dos meus pais. Mas até mesmo crianças pequenas, como a Lívia, por vezes mostram esse desejo de ser independente. Querem escolher suas próprias roupas, colocar suas próprias roupas, e às vezes a gente vê a bagunça que é, né? Hoje fala-se muito de independência financeira. Então os jovens especialmente, têm sido bombardeados na internet por isso. Você precisa alcançar a sua independência financeira. Quer dizer, não só não depender de ninguém financeiramente, mas não depender nem mesmo do seu próprio emprego. Você correr atrás e conseguir recurso e não depender nem mesmo de uma empresa que te dê o seu sustento. Esse é um valor da nossa sociedade, independência.
Mas enquanto neste mundo a independência é exaltada, no reino de Deus espera-se que o homem seja completamente dependente. No reino de Deus é bem diferente. Aqueles que querem viver de forma independente são cortados, são lançados fora. Mas aqueles que abrem mão de viverem por si mesmos e procuram se conectar e permanecer em Cristo, estes são preservados, são sustentados, florescem até o final. No reino de Deus, Cristo é a única fonte de vigor espiritual e sem Ele nada pode ser feito. É isso que esse texto está nos dizendo. Jesus disse no versículo 1: Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Ao longo do Evangelho de João, nós vemos que João coloca vários momentos em que Jesus diz: eu sou alguma coisa. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Várias coisas. E essa aqui é a última coisa, ligado a essa expressão eu sou. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E por que ele disse que ele é a videira verdadeira? Porque Israel, o povo de Israel, já havia sido chamado de videira. Israel como nação já havia sido chamada de videira. E a gente pode ver isso, por exemplo, se você mantenha a sua Bíblia aberta em João 15, mas se quiser abrir também, abra em Salmos, no livro dos Salmos, capítulo 80, Salmo 80, versículo 8. Nós vemos aqui Israel sendo chamada de videira. Salmo 80, versículo 8. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes, encheu a terra, com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. E assim ele vai descrevendo Israel como a nação de Deus, a videira de Deus. Mas há um outro texto também que não usa a ideia de videira, mas usa a ideia de vinha, que é um terreno onde tem várias videiras. Vamos lá em Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 1. Observe com atenção essa parábola, essa história. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe tenha ou lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela,
porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí o quebrantamento da lei. Ele queria ver justiça, mas eis aí clamor. Israel era a videira do Senhor. E ao invés de produzir uvas boas, frutos agradáveis a Deus, veio a produzir uvas bravas, uvas amargas, um fruto desagradável para o Senhor. Por isso que Jesus vem agora e diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a verdadeira videira do Senhor. Há um sentido em que videira é aquilo que dá vida, que fornece alimento. Jesus disse: eu sou esse. Eu sou esse. Nós precisamos conhecer essa videira verdadeira, meus irmãos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele diz no versículo 2 e 3 o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o pai, o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse versículo 2 nos parece bastante pesado, né? A ideia é que nós somos ramos enxertados em Cristo, na videira, e pode acontecer de nós não produzirmos o fruto que é esperado. E esse texto está dizendo que então, quando nós não produzimos fruto, nós somos cortados. Nós somos cortados. Por quê? Eu nunca mexi com horta, não sou nem um pouco conhecedor de agricultura, mas eu sei que quando você permite que ramos secos permaneçam numa árvore, você está, na verdade, prejudicando os outros ramos. Porque embora ele esteja seco, algo da seiva daquela árvore está indo para aquele ramo seco. E os outros ramos estão deixando de obter o sustento que é necessário. E muitas vezes nós vemos isso, até mesmo nas igrejas. Pessoas que estão ligadas a Cristo, são até membros da igreja, batizados. No entanto, não produzem frutos. Estão ligados a Cristo, mas eles estão apenas sugando as energias. Um trabalho, um esforço imenso, por vezes, é devotado a essas pessoas que não produzem fruto e acabam atrapalhando, acabam tirando as energias, tirando a seiva dos demais ramos que estão aí para serem alimentados. E aí diz o Senhor que quando isso acontece, o Pai corta. E é duro quando isso acontece. A gente não se alegra. Certamente Deus também não se alegra. Mas Ele o faz para o bem da própria igreja. E aquele que dá fruto, o que o Pai faz? Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Mais fruto. Nós precisamos florescer na videira. Se você crê em Jesus Cristo, se você confia no Senhor Jesus Cristo, sua vida está entregue nas mãos do Senhor, você deve produzir fruto. Você deve se alimentar dessa seiva maravilhosa que vem do teu Redentor. E fazer com que isso floresça na sua vida. Você deve ser como sal, como luz. O fruto do Espírito Santo deve estar presente na sua vida. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio.
os teus dons espirituais concedidos para a edificação da igreja, você deve colocar a serviço do Senhor. Você deve amar o seu próximo. Aliás, quantas vezes Jesus não fala sobre amor, desde que ele começou esse discurso lá no capítulo 13. E vai falar de novo sobre o amor mais adiante. São frutos que são esperados daqueles que estão conectados a Jesus Cristo. Devemos florescer na videira verdadeira. E aí vem o versículo 4, diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Às vezes nos falta essa consciência de que nada pode ser feito à parte de Jesus Cristo. Há uma frase por aí que diz que você sem Deus não é nada. Deus, sem você, continua sendo Deus. Jesus continua sendo a videira verdadeira. E nós, se não estivermos conectados a Ele, se não permanecermos nele, nós não somos absolutamente nada. Nós não podemos produzir fruto de nós mesmos. Por isto, uma religiosidade individualizada, isso não existe, isso não faz sentido. Não é possível você estar ligado à videira sozinho, sem estar próximo aos demais ramos, sem estar junto com o povo de Deus, porque é no meio do povo de Deus que esses frutos são produzidos, lógico, no mundo também. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Se você se desconectar da videira, se a seiva da palavra de Deus for deixada de lado, sabe o que vai acontecer? Você vai secar. Você vai secar. E por não produzir fruto, uma hora o Pai vai cortar. Nós precisamos conhecer a videira, florescer na videira e depender totalmente dele. Nada pode ser feito à parte de Jesus Cristo. Nada. Muitos começam muito bem a caminhar. Começam animados, cheios de vontade de aprender. Começam a ler a Bíblia. Começam a fazer perguntas, buscar respostas. Começam a se interessar por estar com os irmãos, por estar com o povo de Deus. Se dedicam inicialmente na vida de oração. Mas uma das coisas também muito comuns na nossa sociedade, além da independência, é a inconstância. Nós somos muito inconstantes. Nós somos peritos em começar coisas boas. Mas como é difícil perseverar e permanecer, não é mesmo? É muito difícil. Vamos ler agora do versículo 6 ao versículo 11. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor,
assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, ou a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. Meus irmãos, permanecer no amor de Cristo é a nossa principal ocupação. A gente gasta tempo com muitas coisas, a gente se dedica em diversas coisas, na família, no trabalho, na igreja, mas a nossa principal ocupação como servos de Cristo, como ramos dessa videira, é permanecer. É extrair dessa videira o alimento que nós precisamos, continuamente. Em nenhum momento pensar que nós podemos viver desconectado dessa videira. É a nossa principal ocupação. Não tem nada mais importante na sua vida do que permanecer em Cristo. Nada é mais importante do que isso. A sua saúde não é mais importante do que isso. O seu trabalho, a sua condição financeira não é mais importante do que isso. O seu cônjuge não é mais importante do que isso. Os seus filhos não são mais importantes do que isso. Todas as coisas passarão. A única coisa que vai dar a você vida eterna é a tua união com Cristo. Não há nada mais importante do que isso. Uma pergunta que pode surgir, né? Como na prática a gente permanece em Cristo? Como fazer isto? Observe o versículo 9 e versículo 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Tá, como que eu permaneço no teu amor, Senhor Jesus? Ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Como permanecer no amor de Cristo? Guarde os mandamentos do Senhor. Guarde os mandamentos do Senhor. Conheça a palavra de Deus e permaneça na palavra de Deus. É assim que você permanece em Cristo. Por meio da palavra, por meio dos mandamentos. Parece muito árido falar sobre isso, né? Parece que, amor não tem nada a ver com mandamento. Amor não tem nada a ver com lei. Amor não tem nada a ver com ordens. Mas na palavra nós vemos que o amor tem tudo a ver com essas coisas. A nossa cultura nos faz pensar que o amor é passar pano. Amor é não levar em consideração as regras, os princípios éticos. Alguns ousam dizer que estão amando quando estão adulterando. Isso não é amor. Jesus está dizendo, vocês querem permanecer no meu amor, vocês precisam guardar os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor são vida. É isso que nos conecta e nos faz permanecer nele. Tire a palavra de Deus da sua vida e você estará tirando o Cristo da sua vida. Deixe de se alimentar das Escrituras Sagradas diariamente na sua vida e você estará deixando de ser alimentado pelo próprio Cristo na sua vida. Você permanece em Cristo e no seu amor
mediante a palavra de Deus. E quais são os privilégios disto? Tem muitos privilégios. Versículo 7: se permanecerdes em mim, e olha, e as minhas palavras permanecerem em vós, sabe o que vai acontecer? Versículo 7: vocês vão pedir o que vocês quiserem, e será feito. Que coisa maravilhosa. Eu já falei sobre isso, acho que foi na semana passada ou retrasada, baseado nos textos anteriores aqui. Isso foi no capítulo 14, quando ele disse, no versículo 14 também: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha, se nós amamos ao Senhor, se nós temos as palavras do Senhor permanentes em nós, é formada em nós a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso: nós temos a mente de Cristo. E o que cogita a mente de Cristo? A mente de Cristo cogita coisas que agradam ao Pai, coisas que vão nos trazer bênção. Por isso, os pedidos que são feitos por estes que permanecem em Cristo e na sua palavra, são pedidos que são atendidos. Pedireis o que quiserdes e você será feito. Por que nós não somos atendidos muitas vezes? Porque, como disse Tiago, eu já citei esse texto também, muitas vezes nós pedimos para atender as nossas próprias vontades egoístas. Isso não é reflexo de uma mente transformada, de um coração completamente entregue a Jesus, de uma vida em que a palavra está presente, permanente. Esse é um privilégio muito grande, permanecer em Cristo, pedir e receber aquilo que se pede. Um outro privilégio está no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e vos tornareis meus discípulos. Então, se vocês permanecerem no meu amor, vocês vão frutificar. Se vocês permanecerem no meu amor, vocês serão meus discípulos. Se vocês permanecerem no meu amor, vocês estarão glorificando o Pai. Que honra, que bênção. Que bênção. Que bênção servir ao Senhor neste mundo caído. Poder ser luz nas trevas. E a terceira e última, ou o terceiro e último privilégio de permanecer em Cristo está no versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Um dos grandes objetivos de Cristo, ao nos conectar a Ele e nos dizer: olha, permaneçam em mim, é que é assim que vocês vão ter alegria completa. As outras fontes de alegria serão fontes rotas, fontes que vão esgotar a qualquer momento. Só eu posso dar alegria completa para vocês. Jesus é a única fonte de vigor espiritual, meus irmãos. A igreja não fará isto. Se você pensa que a igreja vai fornecer a você o vigor espiritual que você precisa, esqueça. Ela não vai. O pastor aqui, falho do jeito que ele é, está perdido. Eu não vou conseguir manter o teu vigor espiritual num nível adequado. Se você achar que a pessoa que está do seu lado, que é o seu cônjuge, o seu amigo, o seu companheiro, enfim, não adianta. Nada vai te sustentar espiritualmente, somente Jesus. Dele vem a nossa força, o nosso ânimo, o nosso vigor. Permaneça nele, por meio da sua palavra. Leia as Escrituras, medite nas Escrituras todos os dias. Faça perguntas ao texto. Não está entendendo? Vai buscar respostas.
Participe dos estudos bíblicos. Se propõe a interagir com a igreja, com os seus irmãos, porque é na comunhão dos santos que Deus ordena a sua bênção. Mas faltou uma última coisa a salientar aqui. Falei dos privilégios, mas o risco é muito grande. Já mencionei, mas serve um último destaque, o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. A impressão que nós podemos ter ao ler um texto como esse é que Jesus está dizendo que a salvação pode ser perdida. Mas não é isso que o texto está falando. O texto não está falando que a salvação pode ser perdida. Eu costumo usar esse texto para ensinar também a respeito do batismo infantil. Quando nós, pais, trazemos nossos filhos para serem batizados, nós estamos fazendo o que é direito deles. Eles fazem parte da aliança que nós temos com Deus. Nós estamos em Cristo. E os nossos filhos, consequentemente, estão em Cristo também. Eles são enxertados nessa videira, como nós o somos. Por serem nossos filhos, eles são ramos dessa videira. Eles estão recebendo a seiva por meio do nosso testemunho, por meio do nosso ensino, por meio da comunhão com o povo de Deus. Eles estão recebendo. E o que nós esperamos dos nossos filhos? Uma vez que nós os orientamos, os ensinamos desde a infância no caminho do Senhor, nós queremos que eles produzam frutos, que eles permaneçam em Cristo. Mas pode acontecer de que mesmo com todo esse ambiente propício à frutificação, eles optem por viver uma vida independente. E então eles serão cortados. Mas e se os nossos filhos produzirem frutos? O Pai vai limpar eles e eles vão produzir mais e mais frutos. Essa é a nossa expectativa. O batismo infantil não salva a criança. Como ser membro de uma igreja não salva ninguém. No entanto, a criança, filha de pais crentes, a pessoa que está ligada a uma igreja, está ouvindo a palavra, está na comunhão com o povo de Deus, está conectado à videira, está recebendo a seiva. Como está lá em Hebreus 6, a gente falou sobre esse texto recentemente, está recebendo coisas sublimes, maravilhosas, mas podem não ser salvas. E então, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer isso. Serão lançados fora. Qual é a condição da tua vida? Quem é você nessa história? Você é o ramo que permanece em Cristo e na sua palavra, que produz frutos? Ou você só está sugando as energias de outros, mas está minguando, está secando? Quem é você nessa história? O mais importante não é você avaliar ninguém aqui, mas a si mesmo, o seu próprio coração. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos exorta, nos chama à razão, à consciência de que devemos nos esforçar para permanecer na videira e produzir frutos. Ajuda-nos, ó Deus. E que assim possamos desfrutar de todos os privilégios decorrentes disso.
ter nossas orações atendidas, sermos identificados como discípulos do Senhor e glorificarmos ao Pai e termos em nosso coração a alegria verdadeira, a alegria completa que emana do Senhor. Dá-nos estas coisas, em nome de Jesus.